Acredito que se você clicou nesse vídeo, você cresceu ouvindo isso aqui. Seja no desenho animado dos anos 90 ou nos filmes mais recentes, os live action de 2011 e 2013, que por sinal já fazem quase 15 anos que foram lançados, essas criaturas às vezes marcaram nossa infância e seguem sendo relevantes até os dias de hoje, lançando um novo filme que está em cartaz agora, no momento da gravação desse vídeo. Mas o que eu quero falar é sobre onde os Smurfs surgiram pela primeira vez, que foram nas histórias em quadrinhos. Elas foram criadas por um francês chamado Peyo, que originalmente criou os Smurfs nas histórias em quadrinhos, que ficaram tão famosas que tiveram sua adaptação para as telonas nas décadas de 90, feito pelo estúdio Hanna-Barbera, onde ganhou a repercussão mundo afora, sendo passado em diversos países e ganhando uma legião de fãs. Mas mesmo com esse sucesso todo aqui no Brasil, dos Smurfs, as histórias em quadrinhos originais nunca foram lançadas de forma eficiente aqui no Brasil. Já houve algumas tentativas por outras editoras, mas sem muito sucesso. E agora em 2025, a editora Comic Zone compra os direitos e lança sua primeira edição das histórias clássicas dos Smurfs criadas pelo Peyo. Eu comprei a primeira edição, que serão 5 ao todo, e queria trazer um pouco da minha experiência como fã desses personagens. Essa primeira edição inclui ao todo 6 histórias dos personagens, que é o Smurf Roxo, o Smurf Voador, o Ladrão de Smurfs, o Smurfismo, Smurfonia em Dó e a Flauta de 6 Smurfs. Lendo todas as histórias dessa edição, tive uma experiência muito agradável, já que é a primeira vez que tive contato com a obra original, pois só tinha visto as adaptações televisionadas. Eu percebi que o tom que o autor colocou nas suas histórias, por mais que o foco principal era o público infantil, também alcança um leitor mais experiente, já que em algumas histórias, principalmente no Smurfíssimo, que conta a história de um Smurf, que depois que o papai Smurf sai da vida para viajar e fazer uns afazeres, os Smurfs elegem um líder, tal qual esse líder, depois de eleito, aplica um abuso de poder, obrigando os outros Smurfs a trabalharem para ele, e causa literalmente uma rebelião entre o lado dos que se revoltaram contra o líder e o lado que, por medo, se subjugou às demandas do Smurfismo. Então existe um subtexto que as crianças em si não vão sacar, mas os adultos vão. Por isso eu achei muito interessante e principalmente bem divertido ler essas histórias. Existe também a linguagem que os Smurfs usam, que é o Smurfface, que novamente apela para a interpretação do leitor, pois um leitor mais velho pode entender a palavra que o Smurf quer falar diferente do leitor mais novo. E isso que eu acho muito legal. Fora disso, as histórias em si são bem divertidas e traz uma nostalgia que me pega bastante. Não tenho tanta crítica a fazer sobre a edição em si, já que ela vem em um formato bem caprichado, em capa dura e em papel de boa qualidade. Claro que os Smurfs podem não agradar todo mundo, mas eu me surpreendi ao ler essas histórias originais que eu não tinha lido antes. E com certeza eu vou continuar a coleção. Agora eu quero ouvir de vocês. Vocês estão fazendo essa coleção da Comic Zone? Vão continuar a fazer depois dessa primeira edição? Podem ficar à vontade a comentar o que vocês quiserem sobre a edição da Comic Zone, ou os desenhos antigos, os filmes antigos. Fiquem livres a comentar o que vocês acharem mais interessante. Obrigado por assistirem até aqui e sejam todos muito bem-vindos ao XP Verso.